73ª sessão ordinária da 19ª legislatura. Solicito ao vereador Adriano Testa, primeiro secretário, que faça a verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, nobres colegas, demais presentes, internautas, nossa boa noite. Vereadores presentes: Adriano Testa, Marcos Rogério Moraes, Rodrigo Giraldelli Maldonado, Edinaldo Pereira Barbosa, Álvaro José Val Girioli, Patrícia de Oliveira Barreto, Poliana Caroline Quirino, Cristian Leandro Guimarães, Luiz Aparecido Fregolente, Claudecir Pascoal, Álvaro José Val Girioli, Cássia Bispo de Almeida e Alexandre Batista de Oliveira. Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Primeiramente, submeto ao plenário da necessidade ou não da leitura da ata da sessão ordinária realizada em 27 de julho de 2026. Os favoráveis à não leitura permaneçam sentados, contrário queiram se levantar. Aprovada a não leitura por unanimidade dos senhores vereadores, a ata fica à disposição na Secretaria da Casa. Passaremos para a matéria do expediente, constando do seguinte. Projeto de Lei número 20/2026-L. Reconhece como patrimônio cultural e material do município da Estância Turística de Barra Bonita a celebração da coroação de Nossa Senhora Imaculada Conceição, Rainha dos Estudantes, e da outras providências. Artigo 1º. Fica reconhecida como patrimônio cultural e material do município da Estância Turística de Barra Bonita a celebração da coroação de Nossa Senhora Imaculada Conceição, Rainha dos Estudantes. Artigo 2º. Fica determinada a inscrição do reconhecimento de que trata esta lei nos componentes registros e livros do patrimônio cultural, material e imaterial do município da Estância Turística de Barra Bonita, na forma da legislação pertinente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 31 de julho de 2026. Todos os vereadores: José Jairo Mesquiato, Alexandre Batista de Oliveira, Rodrigo Giraldelli Maldonado, Marcos Rogério Moraes, Poliana Caroline Quirino, Cristian Leandro Guimarães, Adriano Testa, Cássia Bispo de Almeida, Luiz Aparecido Fregolente, Álvaro José Val Girioli, Patrícia de Oliveira Barreto, Edinaldo Barbosa Pereira, Claudecir Pascoal. Justificativa. As celebrações que o tempo não apenas conserva, ele as aprofunda. A coroação de Nossa Senhora Imaculada Conceição, Rainha dos Estudantes, é uma delas. Em 8 de dezembro de 1956, por iniciativa da professora Zita Demarque, de estudantes de Barra Bonita, e do paróquio Padre Lauro Gurgel do Amaral, uma imagem de Nossa Senhora chegou pelo rio Tietê, gesto deliberado e poético, que invocava o encontro da padroeira do Brasil, nas águas do rio Paraíba do Sul. Naquela tarde, a cidade inteira desceu às margens. E algo que começou com o ato de devoção tornou-se, sem que ninguém ainda soubesse, o ponto de partida de uma tradição de 70 anos. 7 décadas não são apenas uma contagem. São gerações de estudantes que passaram sob o manto dessa devoção, famílias que transmitiram aos filhos não apenas a fé, mas o sentido de pertencer a uma cidade com alma. São as procissões nas ruas, as novenas nos bairros, as embarcações no Tietê, rituais que atravessaram mudanças políticas, transformações sociais e reviravoltas da história local, sem jamais perder sua força mobilizadora. Em 1971, quando a celebração completava seu 15º aniversário, Barra Bonita recebeu a imagem original de Nossa Senhora Aparecida. A cidade não comportava a multidão. Romeiros, autoridades eclesiásticas, fiéis de toda a região, todos convergiam para um município que, naquele momento, era mais do que um ponto de mapa do interior paulista.
Era um lugar sagrado, um território de acolhimento e fervor. Esse episódio não foi um acidente da história, foi a confirmação que a coroação havia crescido para além de seus fundadores e de suas fronteiras. É precisamente essa dimensão, a de uma prática viva, transmitida, renovada e partilhada, que confere à celebração o estatuto de patrimônio cultural imaterial. Não se trata de musealizar o passado ou cristalizar uma devoção em moldura jurídica. Trata-se de reconhecer com a seriedade que o direito proporciona aquilo que a memória coletiva já sabe, que já a celebração é a parte construtiva da identidade de Barra Bonita, tão inseparável da cidade quanto o próprio rio Tietê, que a emoldura. O reconhecimento, ora proposto, chega em momento particularmente oportuno. Em 2026, os 70 anos da coroação representam não apenas uma efeméride, representam uma exigência de que o poder público assuma formal e definitivamente sua responsabilidade na proteção e na promoção desse bem cultural. Patrimônios imateriais não perserem por descaso repentino, perecem por omissão lenta, pela ausência de amparo institucional que os sustente quando as gerações, os que vivenciaram, não tiverem mais aqui para fazê-lo. Reconhecer é, portanto, um ato de responsabilidade com o futuro, tanto quanto uma homenagem ao passado. Contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição, certos de que, ao fazê-lo, a Câmara Municipal cumprirá seu mais nobre papel, ser guardiã daquilo que Barra Bonita tem mais precioso, a memória viva de seu povo. Sala das Sessões, em 31 de julho de 2026, todos os vereadores. Em discussão, projeto de decreto legislativo de todos os vereadores. Em discussão. Não havendo manifestação, em votação como objeto de deliberação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e será encaminhado às comissões. Projeto de lei número 20/2026-L. Requerimento. Apresento à mesa, ouvindo do outro plenário, nos termos regimentais, para que seja oficiado a Arteres Via Paulista S.A., concessionária responsável pela administração da rodovia SP-255, solicitando que encaminhe a esta Casa de Leis informações e documentos acerca da implantação das estruturas de travessia de fauna ao longo do trecho da referida rodovia, especialmente no segmento que compreende o município da Estância Turística de Barra Bonita, Jaú, São Manuel e Avaré. Requer-se especificamente que sejam prestadas as seguintes informações. Primeiro, seja informado se é verdadeira a informação divulgada pela concessionária de que foram previstas ou executadas 27 estruturas de travessia de fauna no trecho ampliado e duplicado da SP-255, compreendido entre os quilômetros 180 e 237, no trecho que liga Barra Bonita a Avaré. Segundo, seja encaminhada a relação completa das estruturas efetivamente implantadas, indicando, de forma individualizada, a localização exata, quilômetro e lado da rodovia, o tipo de estrutura executada, passagem inferior, passagem superior, bueiro adaptado, cercamento direcionador ou outro, a data de conclusão de cada estrutura. Terceiro, caso ainda existam estruturas apenas previstas, seja informado quantas permanecem pendentes da execução, a localização prevista de cada uma, o cronograma atualizado para a sua implantação. Quarto, seja esclarecido se, no trecho anteriormente entregue entre os quilômetros
155 e 179, Jaú Barra Bonita, existem estruturas de travessia de fauna já implantadas, indicando igualmente suas localizações e características. Quinto, sejam encaminhadas fotografias atualizadas de todas as estruturas executadas, bem como, se possível, mapas, plantas ou croquis contendo a localização precisa de cada uma delas. Um requerimento do vereador Álvaro José Valgirioli. Em discussão, requerimento, com a palavra o autor, vereador Valgirioli. Senhor presidente, nobres colegas, pessoal que nos acompanha pela internet, pessoal que nos vem visitar, que é um prazer para a gente. Senhor presidente, todo mundo sabe da briga que já veio, não vou falar briga, mas reivindicando o que é o correto, reivindicando o que é necessário sobre essa obra da SP255. Eu tenho um cunhado, que ele mora, até ontem esteve comigo aqui, o Valdo Corrêa. Ele é engenheiro de rodovia, igual da Artéries, como ele trabalhou na Artéries. E uma coisa ele me disse, toda rodovia que é feita, ela só pode ser cobrada pelo tamanho dela feito. Ela não pode ser cobrada o pedágio por inteiro se não tem parte que não está feita. Já não estão cumprindo isso. Como ela falta várias partes para ser terminada, o preço do pedágio em Barra Bonita teria que ser outro, mais baixo. Esse é um fato. Isso nós vamos reivindicar depois, vamos ver o contrato depois, se estão cumprindo realmente o que é para ser feito. E outra coisa, não sei se vocês já viram, algum vereador viu, eu nunca vi. A gente viaja bastante, eu fui 2, 3 vezes com o Norte me contou, inclusive, com mais vereadores, quase atropelaram bicho em pistas, né? Javali, capivara, veadinho, tem um monte de bicho que atravessa a pista, né? A vida dele é do lado, do mato ali, tem um monte de lugar. E não tem a travessia dele por baixo da pista, que é obrigado a ter. Além de fazer a passagem da fauna, teria que ter um alambrado de mais de 100 metros de comprimento cada lado, dirigindo-se ele a atravessar por baixo. Não pôr em risco tanto a vida do animal e nem pôr na vida em risco de quem está dirigindo o carro. Porque a gente vê vários, se vocês pesquisarem na internet, vários casos de mortes acontecem por animais na pista, por animais que atravessam as pistas. Porque eles não têm culpa, eles vivem no mato, né? O homem vai lá, avança, faz as pistas, eles estão lá no mato, eles têm que andar, eles não andar para comer, andar para, né, para fazer as coisas deles, como a vida que tem, que o mato já era dele. Agora, quando se faz uma obra, é obrigado pelo contrato ter vários desses. Jaú, Barra Bonita. Quantos lugares tem desse? Quantos lugares você já viram algum alambrado impedindo que venha algum animal à pista? Quantos lugares vocês viram que passa o animal por baixo da pista? Eu acho que não tem nenhum. Então não estou falando que fizeram, deixaram de fazer. Eu estou requerendo, pedindo que mande para mim, que eles falaram no contrato, tem 27, até para ter 27 lugares desse, entre Jaú até Avaré. 27 passagens de faunas. Tá? Eu acho que não fizeram nenhuma. Mas vou perguntar. Tá? Então eu peço o voto dos vereadores, vamos saber a realidade, e se não fizeram, que eu faça. Porque o contrato exige e nós estamos pagando para isso. E nós não podemos pôr em risco a gente que viaja e pôr em risco principalmente os animais que não têm culpa disso. Tá bom? Então peço a todos que votem favorável a esse requerimento. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Cristian Leandro Guimarães. Senhor presidente, nobres colegas, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles que nos visitam pela casa, eu sou também totalmente favorável ao seu requerimento, Val, por entender, né, e buscar informações a respeito dessa travessia segura dos animais, né, uma vez que também nós sabemos que há um número alto de acidentes que acontecem por conta de animais na pista. Então, eu sou favorável a esse requerimento. E a minha postura aqui, senhor presidente e nobres vereadores, tem sido sempre em favor dos requerimentos, porque eu acho uma ferramenta importante também
para que nós possamos fiscalizar, assim também como nossas ações em indicação, moção, projeto de lei. E eu também tenho essa postura de ser favorável para buscar essas informações e ser transparente. Recentemente nós aqui falamos e aprovamos aqui também um pedido de auditoria no hospital, né? Para quê? Nada mais é do que para avaliar se as leis, se as normas, se as regras estão sendo cumpridas. Ao meu ver, também é uma forma de fiscalizar. E se tudo estiver correndo bacana, tudo correndo certinho, ótimo. Se não tiver, vamos ajustar e ver o que tem que ser feito. Então, eu sempre serei, né, lógico, claro, usando os meus critérios, favorável aos requerimentos que busquem, sim, transparência. Sou totalmente favorável ao seu requerimento, vereador. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, requerimento de autoria do vereador Val Girioli, e será encaminhado à Artesp. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Requerimento. Apresento à mesa diretora, ouvindo do outro plenário, na forma regimental, requerimento ao senhor prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que, por intermédio da Secretaria Municipal competente, encaminhe a esta egrégia Casa Legislativa as seguintes informações acerca do recapeamento asfáltico da rua Dorival Antônio Bergamo e da rua Silvio Sestari. Primeiro, qual é o cronograma previsto para a execução do recapeamento asfáltico das referidas vias, indicando, se possível, a data estimada para o início e a conclusão dos serviços? Segundo, o recapeamento abrangerá toda a extensão largura da rua Dorival Antônio Bergamo e da rua Silvio Sestari, ou será executado apenas nos trechos que sofrerem intervenções decorrentes das obras de saneamento? Terceiro, qual é o valor estimado para a execução da obra de recapeamento asfáltico? Quarto, quais serão as fontes dos recursos destinadas ao custeio da obra? Informar se a execução ocorrerá com recursos próprios do município, mediante convênio, transferência voluntária, operação de crédito ou outra fonte de financiamento, especificando sua origem. Um requerimento do vereador Claudecir Pascoal. Justificativa. O presente requerimento decorre do exercício do dever constitucional de fiscalização atribuído ao Poder Legislativo Municipal, visando assegurar a transparência dos atos administrativos e o adequado acompanhamento das obras públicas executadas pela administração. Este vereador vem sendo reiteradamente procurado por moradores das ruas Dorival Antônio Bergamo e Silvio Sestari, os quais questionam a ausência do recapeamento asfáltico, considerando que as intervenções relacionadas às obras de saneamento foram concluídas há aproximadamente 4 meses, sem que, até o presente momento, tenha sido promovida a recomposição definitiva da pavimentação. Segundo relatos dos moradores, a deteriorização da via tem ocasionado diversos transtornos, incluindo a ocorrência de acidentes envolvendo motociclistas em razão das irregularidades existentes no pavimento, dificuldades de acesso de veículos e às garagens das residências, além do excesso de poeira em períodos de estiagem, da transformação de barro em dias chuvosos, circunstâncias que comprometem a segurança viária, a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população local. Cumpre registrar ainda que este subscritor manteve contato telefônico com o representante da administração municipal, oportunidade em que foi informado que o recapeamento seria executado durante o mês de julho. Todavia, transcorrido o período informado, os serviços ainda não foram iniciados, circunstância que reforça a necessidade de esclarecimentos oficiais acerca do planejamento e da execução da obra. Dessa forma, o presente requerimento encontra-se amparo no dever constitucional de fiscalização dos atos do Poder Executivo, bem como nos princípios da legalidade, da publicidade, eficiência e transparência da administração pública, sendo imprescindível que esta Casa Legislativa tenha acesso às informações solicitadas para prestar os devidos esclarecimentos à população
e acompanhar a correta aplicação dos recursos públicos. Diante do exposto, requer-se o encaminhamento das informações solicitadas dentro do prazo legal e regimental, acompanhadas da documentação pertinente, a fim de assegurar a efetiva transparência administrativa e possibilitar o pleno exercício da função fiscalizatória conferida ao Poder Legislativo Municipal. Sala das Sessões, em 31 de julho de 2026, o vereador Claudecir Pascoal. Em discussão, requerimento, com a palavra o autor, vereador Claudecir Pascoal. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, demais presentes, boa noite a todos. Sobre a rua Silvio Sestari, que está sendo citado no requerimento, e a Dorival Antônio Bergamo, é uma luta desse vereador já de muitos anos. Na parte de baixo da Silvio Sestari, principalmente, eu cobrei até o ex-prefeito, Zequinha, na época, 4, 5 anos atrás, que já entrava água em umas casas da Silvio Sestari. Aí, na época, conseguimos que ele fosse lá, a prefeitura aumentasse umas bocas de lobo, melhorou até, numa outra casa. Mas da Dorival Antônio Bergamo, não foi feita nenhuma obra, né? Então, infelizmente, estava entrando água. Parece que teve um recurso na Justiça dos Moradores sobre esse assunto, e aí a prefeitura foi obrigada a fazer essa obra aí de ampliação das bocas de lobo, da galeria de água pluviais. Eu não sei, tem bastante morador ali, eu já fui várias vezes ali, que comentou que talvez ainda não resolva, que não foi feito um serviço assim perfeito, grande. A demora é visível ali, né? Faz 2, 3 meses que foi feita a obra, tá muito feio lá, tá tudo buraqueado, afundou um pouco o concreto que foi colocado, né? Eu fui procurado por vários moradores, aí em junho, no começo de junho, eu liguei para o Lolô, que é um engenheiro da prefeitura. Ele garantiu para mim que na virada de julho já ia começar a obra de recap. Só que aí eu questionei ele, o Lolo vai fazer só no meinho que foi arrancado ou toda? Infelizmente ele falou que vai fazer só no meio. Tomara que não, que tenha conseguido dinheiro suficiente para fazer de lado a lado na rua, para ficar um asfalto perfeito, né? Tem até algumas fotos aí que foram tiradas do local, mas está bem intransitável ali. E afundou um pouco o concreto, então está difícil passar moto, principalmente. Não é uma obra tão difícil para a prefeitura realizar, não sei porque dá demora, por isso estou fazendo o requerimento. Fui procurado por vários moradores ali, quero até mandar um abraço a todos ali, que tenho muito carinho, para o senhor Roberto, Índio, para a Marina, Dona Cleusa, bom, enfim, um monte, a Solange, a Maria Elisa também está sempre me cobrando, pressionando, por isso estou fazendo o requerimento. O prefeito soltou até essa nota aí hoje, acho que era 2, 3 horas da tarde, que vai realizar a obra. Tomara mesmo que faça isso. Vê mesmo nossos requerimentos aqui, até antes, e já tentar resolver, fazer. É o que a população quer, todos pagam seus impostos e tem que ter o serviço mais rápido possível. Então, peço o voto favorável e obrigado. Continua em discussão. A palavra, vereadora Cássia Bispo de Almeida. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, todos na casa presente. Também sou favorável ao requerimento do Claudecir, no qual, no dia 22 de junho, eu fiz uma moção também, pedindo para o senhor prefeito que fosse atrás do responsável daquela obra, para a conclusão do serviço, porque também tinham me procurado, na qual um moço também tinha caído ali com a moto. Eu passo ali pelaquela rua quase todos os dias e também ali está precária a situação também. E eu também tenho conversado na terça-feira, eu acho importante esse requerimento, porque na terça-feira entrou um moço gritando lá no meu estabelecimento, me xingando, me ameaçando, por conta, falando que era culpa de nós vereadores que aquela obra estava parada. E não é. Aí eu expliquei para ele que foi uma ação judicial que veio, o prefeito teve que acatar para fazer. Conversei com ele tudo certinho, ele foi se acalmando. Então, fui conversar com o Mané na quarta-feira e hoje também conversei de novo com ele sobre esse assunto, no qual ele passou que realmente a opinião dele, por enquanto, é fazer só aquele pedaço do meio, o asfalto, mas ele precisa esperar, ele tem que esperar, ele falou, a empresa entregar a obra, né, porque falta uma parte lá embaixo ainda que não foi feita e tem que fazer.
Aí ele falou que a empresa entregando a obra para a prefeitura, ele consegue estar recapeando toda aquela parte. Até comentei com ele se era por conta de valores que ele não estava fazendo. Aí ele falou assim que a obra ficou mais ou menos mais de 200 mil, e que com o asfalto vai ficar mais de 300 ou uns 300 mil. Ele não deu mais ou menos a gente conversando ali. E ele falou que vai ser feito, porém ele tem que esperar a empresa entregar a obra, ou se a empresa não entregar, ele falou que ele vai entrar com os meios deles para isso ser feito logo. Então, eu sou a favor do seu requerimento, porque a gente precisa, desde o dia 22 do mês passado que eu fiz esse pedido, não só eu, depois teve mais vereadores que fez, e essa empresa ainda não veio terminar a obra. Então, é muito importante esse requerimento com esses dados para a gente poder passar tudo certinho para a população. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, o requerimento de autoria do vereador Claudecir Pascoal será encaminhado ao senhor prefeito municipal. Requerimento. Apresentamos à mesa diretora, ouvido do outro plenário, o requerimento ao senhor prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que preste a esta Casa Legislativa, no prazo regimental, esclarecimentos objetivos e instruídos com os respectivos dados, planilhas e documentos comprobatórios, notadamente quanto aos seguintes pontos de informações objetivas, acerca dos critérios de concessão, do alcance social e da execução orçamentária do benefício eventual instituído pelo Decreto 6.388, de 18 de setembro de 2023, destinado a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Primeiro, critério de acesso e cobertura. 1. Quais são os critérios objetivos e a documentação exigida na prática administrativa do CREAS para a concessão do auxílio estadia do artigo 20d, primeiro, e do auxílio financeiro, artigo 20d, segundo. 2. Dentre as mulheres encaminhadas ao CREAS, em razão de violência doméstica e familiar nos últimos 12 meses, quantas efetivamente tiveram acesso ao benefício municipal? Requer-se informar também o número de pedidos indeferidos e os respectivos motivos. Terceiro, considerando que o artigo 20e exige cumulativamente medida protetiva vigente da Lei nº 11.340/2006 e acompanhamento familiar pelo CREAS, qual o prazo médio entre a concessão da medida protetiva ou o encaminhamento do CREAS e a efetiva liberação do benefício. Segundo, interface com os benefícios estadual. Quarto, é de conhecimento público e que o governo do estado de São Paulo mantém o auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica, decorrente da Lei Federal nº 14.674/2023. Pergunta-se: a percepção do benefício estadual impede, reduz ou é compensada com o benefício municipal? Ou é possível a acumulação de ambos? Quinto, existe protocolo de encaminhamento recíproco entre o CREAS municipal e a rede estadual SEDES, de modo que a beneficiária tenha conhecimento de que pode postular os dois benefícios, quando cabível. Terceiro, dados quantitativos e execução orçamentária. Sexto, quantas mulheres recebem atualmente o benefício instituído pelo Decreto número 6.388/2023. Requer-se ainda o número total de beneficiárias atendidas desde sua vigência, discriminado por ano. Sétimo, qual o valor total desembolsado pelo município e o benefício desde a sua instituição? E qual a dotação orçamentária reservada para o exercício 2026, nos termos do artigo 2º do decreto? Oitavo, quantos pedidos de prorrogação de auxílio financeiro no artigo 20d, segunda parte final, foram deferidos e quantos indeferidos? E quais os critérios técnicos adotados para a decisão? Oitavo. Nono, quantos benefícios foram cessados com fundamento no artigo 20F
dispensabilidade ou descumprimento de critérios, e quais os motivos mais recorrentes. 10º, a ação de divulgação ativa do benefício junto à população, de modo a garantir que mulheres em situação de violência doméstica tenham conhecimento de sua existência e da forma de acesso. Um requerimento da vereadora Poliana Caroline Quirino e da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Em discussão, requerimento de autoria das vereadoras Poliana Carolina Quirino e Patrícia de Oliveira Barreto, com a palavra a autora, vereadora Poliana Caroline Quirino. Senhor presidente, nobres colegas, ao público que nos acompanha, a todos que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos. Hoje a Louise veio nos assistir, ela nos acompanha pela internet, já sabe o nome de todos os vereadores e hoje veio presencialmente aqui nos acompanhar. Seja bem-vinda. Bom, eu fiz esse requerimento para entender, né, o auxílio estadia, que é uma lei municipal, um decreto 6.388, e como é um mês de alusão à violência doméstica, o ano passado fiz uma propositura com as vereadoras no dia 11 de agosto, que a gente pede, né, para o Conselho Municipal da Mulher e também para que o Departamento de Assistência Social implementem ações concretas e efetivas no combate à violência contra a mulher. Nesse ano, em 13 de fevereiro, a Cássia fez um requerimento para saber os números de mulheres que sofrem violência, o número de boletins de ocorrência registrados pela Lei Maria da Penha, que foi uma informação muito importante para que a gente pudesse entender o número de mulheres que sofrem violência doméstica em Barra Bonita. Sendo assim, eu fui estudar essa lei, que é um decreto 6.388, que foi uma lei aprovada em 2022, porém, em setembro de 2023, ela teve alguns ajustes, e é um auxílio municipal muito importante, que ele promove um auxílio estadia para essas mulheres que passam pelo CRAS e CREAS. Os benefícios que essas mulheres têm, comprovando, né, a violência e tudo mais, é um auxílio estadia para possibilitar o acolhimento da vítima e seus dependentes em hotel, pousada ou similares de sua escolha, localizadas no município, pelo período improrrogável de até 10 dias, em caráter de urgência, mediante situação de risco iminente de morte e que a vítima não tenha rede de apoio ou até que se estabeleça contato com a sua rede de apoio. O segundo é um auxílio financeiro, que será disponibilizado à vítima o valor de meio salário mínimo vigente, acrescido o valor de R$ 150 por dependentes menores de 18 anos que resida com a vítima, podendo contemplar até 5 dependentes pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, mediante parecer técnico. Mas tudo isso, gente, é muito burocrático. Nós aprovamos isso aqui, mas na prática, é muito difícil de acontecer. O que acontece? Essas mulheres sofrem violência. Onde ela vai procurar ajuda no final de semana? Na delegacia. A delegacia vai encaminhar para o CRAS ou para o CREAS. O CREAS, muitas vezes, também encaminha para a OAB. Essas mulheres têm apoio jurídico, mas não é só isso que nós precisamos. E muitas dessas mulheres, elas estão tendo o benefício somente estadual aprovado para elas. A gente tem essa lei aprovada, porém não está sendo executada, porque talvez, eu não sei se tem a ordem para que o CRAS não execute essa lei municipal, que é muito melhor para as mulheres do que a lei estadual. A lei estadual tem uma regra de elegibilidade. A renda, até o momento da separação, não pode ultrapassar 2 salários mínimos, o que é um absurdo, né? Porque, às vezes, o homem ganhava um pouco mais que as mulheres e a mulher não tem renda nenhuma. Ou seja, e ela precisa ter uma medida protetiva. E é um benefício de R$ 500 por 6 meses, podendo renovar por mais 6 meses. Então,
muitas vezes, muitas dessas mulheres não têm registro. A gente sabe o número grande de mulheres que trabalham sem registros e que dependem muitas vezes desses agressores, né? E aí ela tem que comprovar uma renda que não é dela para receber esse benefício do Estado. E a regra da lei municipal é uma renda de até meio salário mínimo per capita, possuir a medida protetiva. Existe uma normativa que, em casos de risco, não é necessário ter a medida prontamente. Isso é muito bom e isso faz parte da lei municipal, visto que isso expõe a mulher. E o benefício municipal é meio salário mínimo acrescido de R$ 150 por dependentes para menores de 18 anos por 6 meses, podendo renovar. E uma das coisas também que dificulta essa solicitação é que, quando a mulher é casada, eles pedem a renda desse agressor, ou seja, o holerite desse agressor. Se a pessoa está tentando se divorciar e se ela sofre violência, como é que consegue isso de maneira tão rápida, né? Então, essas perguntas é para entender, né, o número de mulheres que dependem desse benefício municipal, que está sendo pago o estadual, porque muitas mulheres não estão tendo acesso ao benefício municipal, e quais são as previsões para o pagamento desses benefícios, e para a gente entender o valor, para que a gente possa estudar agora no orçamento, que vai vir para votação logo mais para casa, e que a gente tenha as informações para direcionar essas mulheres que sofrem violência dentro de suas casas. É só isso, senhor presidente. Muito obrigada. Continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Cássia Bispo de Almeida. Dar as boas-vindas aí para a Michele Bressan também. Viu, Michele? Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Também sou favorável a esse requerimento, no qual todos sabem que a minha luta também pela violência das mulheres é grande aqui em nossa cidade. E eu acho muito importante, porque muitas das vezes a gente tem também já essas respostas, a gente já sabe por acompanhar o caso dessas mulheres, mas a gente acaba não passando, né? Então é bom ter a resposta desses requerimentos para a gente poder estar passando para a população. E eu acho muito importante também, eu já estou falando por eu saber, sobre o auxílio, vou falar para entender melhor, né? O auxílio ao aluguel seria, no caso, para as mulheres, tanto no estadual quanto no municipal. Eu conversando esses dias com a Cidinha, que é a nossa secretária, que toma conta disso nessa parte, por conta de alguns casos que veio acontecendo, e eu discutindo com ela sobre esses auxílios, ela me passou que ela até instrui algumas mulheres a estar pegando o estadual e para a hora que acabar o estadual pegar o municipal, porque geralmente eu acho que é muito pouco tempo que o Estado acaba ajudando essas mulheres, e essas mulheres acabam ficando com os agressores até a sua morte, às vezes, por conta de não ter condições financeiramente de se bancar sozinha. A gente sabe que R$500, se for ver hoje em dia, a gente não paga nenhum aluguel. Mas, então, assim, é muito importante também a assistente social estar explicando isso para a gente. Até comentei com ela dela estar vindo aqui para poder estar falando um pouco sobre isso, que graças à nossa luta, graças também fico muito lisonjeada de poder ter ajudado agora a sair esse projeto que vai estar saindo sobre, que todas nós mulheres fomos convidadas para participar da Secretaria Municipal da Mulher, e agora vai sair esse projeto Aurora esse mês, graças a Deus, porque a gente precisava para a luta dessas mulheres na nossa cidade. Então, acho muito importante também a Cidinha estar vindo aqui também para poder estar passando todas essas informações do que está acontecendo na nossa cidade, o que essas mulheres vão estar tendo em benefício, como a gente vai poder estar ajudando essas mulheres com esse novo projeto Aurora. Então, dou os parabéns por essas perguntas, que é muito importante a gente passar para essas mulheres tudo como elas podem fazer. E eu sou favorável ao requerimento. Obrigada, presidente. Continua em discussão, com a palavra o vereador Val Girioli. Senhor presidente, meus colegas, eu também sou favorável ao requerimento, visto que eu
eu tive a oportunidade de trabalhar com 5 anos como chefe de uma delegacia de mulher. E eu sei a dificuldade realmente do que é uma mulher fragilizada, uma mulher que apanha quando não morre. E lá no Guarujá, que é uma cidade bastante turística, muito maior que a Barra Bonita, com poder aquisitivo muito forte, já não tinha esse acolhimento. Não tinha onde a mulher que vinha do norte e nordeste trabalhar como empregada e apanhava do marido, era esfaqueada, era difícil, era difícil. E para a gente, que eu estava na época, né, trabalhando lá, eu centenas de vezes, procurei a promoção social, procurei a prefeita da cidade na época, que era a esposa do Farid, procurei outras pessoas para ir encaixar essas mulheres em algum lugar, porque ia correr a morte dela. E algumas delas chegaram a morrer por falta disso. Então eu sou favorável realmente, eu acho que nós temos que dar toda a proteção à mulher, né? E cadeia para quem faz isso, né? Eu acho que não é só segurar a mulher num canto, dar a medida protetiva, porque o cara, quando quer pegar uma mulher, ele pode ter medida protetiva que for, por 100 metros, 50 metros, 200 metros, 1 quilômetro, 100 quilômetros, meio centímetro, tanto faz. Quando ele está a fim de pegar a mulher e matar a mulher, ele vai matar a mulher. Ele não vai pensar 2 vezes, então tem que fazer o quê? Quando há agressão a uma mulher, é guardar esse cidadão na cadeia, deixar ele preso, muito tempo preso, porque ele solto ele vai procurar a mulher. Né? Que o homem tem homem que não admite algumas coisas na vida e acaba se revoltando. Tem gente que bebe, perde totalmente a cabeça, que eu já passei por isso por diversas vezes na delegacia. Quando usa uma droga é pior ainda, né? E ele vai descontar onde? Na mulher em casa. Tá? Então isso é fato, que eu passei por isso por 5 anos, atendia como chefe, eu tinha 5 investigadores que atendiam meu plantão, e os casos mais difíceis mandavam subir na minha sala para me resolver o que eu fazia. Muitas delas eu pedia, no momento inclusive, se o homem tinha, o marido tinha droga em casa, ou arma em casa, alguma coisa que punha em risco a vida dela. Algumas delas, com medo, não autorizavam a minha entrada, a entrada da minha equipe na casa, principalmente nas favelas, comunidades que seja, para poder ver. Mas 60% autorizava na hora, assinava na hora. Pode em casa que tem. A gente ia e prendia o cara em flagrante e punha na cadeia. Só que a justiça nossa, você sabe como funciona, né? Se alguém roubar uma lata de sardinha no mercado, é capaz de ficar 5 anos preso. O cara puxa a faca, risca a mulher e fica 3 dias preso porque o advogado bom vai lá tirar ele. Então eu sou favorável desse requerimento, vereador. Eu acho que nós temos por obrigação, em ajudar todas as mulheres. Todas as mulheres. Os idosos também, os senhores também, a vida humana em si, né? Eu acho que ninguém merece ser agredido, ninguém merece ser ofendido, ninguém merece nada. Cada um tem a vida dele. A partir do momento que você passou do limite que não é a vida normal, aí sim tomar as medidas necessárias, principalmente cadeia para quem faz isso. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha, Michele, Louise, que nos assiste hoje nessa casa. Senhor presidente, eu como uma da autora desses requerimentos, muito importante nessa casa, vou contar um fato que aconteceu comigo, eu nunca vou esquecer, foi no dia 22 de dezembro, que eu estava alimentando os animais ali próximo aonde é o nosso novo CAPS. Estava escutando uma gritaria na rua, uma moça de aproximadamente uns 20 anos, agachada, um senhor que eu achava que era marido, namorado dela, algo do tipo, que na verdade depois que eu acabei a socorrendo, descobri que era um tio. Ele estava arremessando objetos nela, gritando muito, e a partir do momento que ele entrou para dentro de casa, eu falei, ele vai pegar alguma coisa para agredi-la, né? Eu voltei com a moto, eu estava de bis, não tinha capacete nenhum. Eu falei, vem aqui, veio aqui. Ela veio com uma pasta correndo na minha direção, eu falei, monta na moto. A partir do momento que ela montou, eu saí disparada em direção à delegacia, a delegacia estava fechada. Ela sem capacete, fui conversando com ela, desci na delegacia de baixo fechada. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer?
Aí, na hora que eu cheguei, mais ou menos na altura ali da matriz, eu vi uma viatura passando. E eu joguei a bola, falei, moça, me desculpa, ela está sem capacete, expliquei o que estava acontecendo. E ela me relatou que o tio dividia aluguel com ela não tem família, ela não tem ninguém na cidade, e ele era usuário, né, de entorpecentes, havia acabado de sair da cadeia, os dois dividiam aluguel. Ela falou assim, ele vai me matar. Eu falei assim, você já fez boletim? Ainda eu falei para ela, mas você está morando com um cara desse, pelo amor de Deus, não fica com uma pessoa assim. Olha o que passa na TV, ele vai acabar te matando. Ele falou, moça, ele não é meu marido, ele é meu tio. E ele, com certeza, teria feito algo ali se eu não tivesse socorrido. E o que me deixou muito triste é que naquela pasta que ela estava na mão, era o boletim de ocorrência que ela tinha feito com ele de manhã. E nada foi feito. Numa situação dessa, gente, a partir do momento que ela estava dentro da delegacia, a polícia deveria ter ido buscar esse sujeito. A partir do momento que ela relatou tudo que ela relatou, esse cara não era para estar solto na rua. Ele já tinha saído da cadeia, agrediu uma mulher e é como se nada tivesse acontecendo. A partir do momento que eu falei para a polícia, ela falou assim, aqui eu tenho medida protetiva. Os 2 policiais que estavam na viatura, não, isso não é medida protetiva, é um boletim de ocorrência. Precisa mais de alguma coisa? A gente tem que esperar morrer, a gente tem que esperar essa mulher ser morta para a gente tomar alguma atitude? Não. Então, esse requerimento se faz muito importante porque a gente precisa proteger essas mulheres. Porque muitas das vezes, como é o caso dessa moça, ela não tinha para onde ir. Era a casa dela, que ela dividia com esse indivíduo. E sabe o que aconteceu? Eu pedi, pelo amor de Deus, para os policiais levar ela para um lugar seguro. Eu falei, você tem para onde ir? Ela falou assim, Patrícia, eu só tenho uma amiga. Eu falei, não tinha como levar para ela, ela estava sem capacete. Eu falei, os senhores, por gentileza, poderiam levar ela até essa amiga? Eu precisei pedir, por favor. A partir do momento que eles deveriam ter oferecido acolhimento, eu falei assim, aonde está esse sujeito que a gente vai prender ele agora? Não foi feito. Então, esse requerimento é muito importante porque, às vezes, a gente fala, vai procurar a polícia, e muitas vezes essa medida não é tomada na hora. E é onde a gente acontece. A gente liga a TV, morte. A gente liga a TV, mulher entubada, entre a vida e a morte, isso quando não morre. Então, é um requerimento que se faz muito importante, o pedido de informação para a gente tomar uma atitude e acolher todas essas mulheres que sofrem violência na nossa cidade. É só isso, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, o requerimento de autoria da vereadora Poliana Carolina Quirini, Patrícia de Oliveira Barreto, e será encaminhado ao senhor prefeito municipal. Indicação. Indico nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para realizar a substituição das lâmpadas queimadas da iluminação pública da rua Avelino Volpato, de frente ao número 565, na estância turística de Barra Bonita, a fim de restabelecer a adequada iluminação do local. Uma indicação do vereador Claudecir Pascoal. Será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação. Indico novamente nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para realizar a operação tapa-buraco nos seguintes locais da estância turística de Barra Bonita. A rua José de Lima Franciscão, de frente ao número 75, no bairro Sonho Nosso 2. Na rua Avelino Volpato, esquina com a rua Jorge Pedrola. Na rua Valdomiro Pastore, esquina com a rua Jorge Pedrola. E na rua Savério Salve, de frente ao número 215. Uma indicação do vereador Claudecir Pascoal. Indicação do vereador Claudecir Pascoal será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação. Indico nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para realizar o recapeamento asfáltico à rua Antônio Guerreiro, no bairro Jardim Brasil, e em toda a sua extensão, bem como a execução de operação tapa-buraco à rua Pedro Bruno,
no cruzamento com a rua Henrico Poletti, próximo ao número 97. Uma indicação da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Indicação da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação. Indico nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente de limpeza pública para realizar o recolhimento dos entulhos e do lixo acumulados às margens do córrego Barra Bonita, nas imediações do bairro Jardim Brasil, na estância turística de Barra Bonita, promovendo ainda a limpeza completa da área. Uma indicação da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Indicação da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto também será encaminhada ao seu prefeito municipal. Indicação. Indico nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para realizar a poda de árvores localizada à rua Ema Bola Stangerlin, de frente ao número 105, no bairro Recanto Regina, bem como promover avaliação técnica quanto à viabilidade de sua substituição por espécie mais adequada para a arborização urbana, na estância turística de Barra Bonita. Uma indicação do vereador Claudecir Pascoal. Indicação do vereador Claudecir Pascoal será encaminhada ao seu prefeito municipal. Indicação. Indico nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para realizar a limpeza do canteiro localizado na rua Linda Cavalari, nas proximidades do número 180, no bairro Sonho Nosso 2, com a retirada dos entulhos, resíduos de capinação e demais materiais acumulados no local. Uma indicação do vereador Claudecir Pascoal. Indicação do vereador Claudecir Pascoal será encaminhada ao seu prefeito municipal. Indicação. Indico nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para que seja realizada a troca de lâmpadas queimada na iluminação pública do poste localizado à rua Lúcia Zanin Feltri, de frente ao número 133, no bairro Jardim Samambaia, na estância turística de Barra Bonita. Uma indicação da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Indicação da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto será encaminhada ao seu prefeito municipal. Indicação. Indico nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para que sejam realizados estudos e adotadas as providências necessárias visando a edificação de um velório no cemitério Jardim da Paz, na estância turística de Barra Bonita. E justificativa. A presente indicação tem como objetivo atender a uma necessidade crescente do município, proporcionando maior dignidade, conforto e praticidade às famílias que utilizam o cemitério Jardim da Paz. Atualmente, Barra Bonita dispõe de apenas um velório municipal, localizado junto ao cemitério Arlindo Piso. Em razão disso, quando o sepultamento ocorre no cemitério Jardim da Paz, torna-se necessário que o cortejo fúnebre atravesse praticamente toda a cidade para chegar ao local de sepultamento. Essa situação gera transtornos logísticos, aumenta o tempo de deslocamento e dificulta a organização das cerimônias de despedida. Além disso, muitas pessoas que comparecem ao sepultamento são oriundas de outros municípios e não conhecem a cidade, encontrando dificuldades para acompanhar o cortejo e chegar ao destino final, o que ocasiona desconforto e preocupação em um momento já naturalmente delicado. A inexistência de um velório nas dependências ou nas proximidades do novo cemitério também prolonga o sofrimento das famílias enlutadas, que, além da dor e da perda, precisam enfrentar deslocamentos desnecessários e toda a logística envolvida entre o local da cerimônia e o sepultamento. Desta forma, a construção de um velório no cemitério Jardim da Paz representa um importante investimento na infraestrutura pública e em respeito às famílias barrabonitenses, proporcionando maior acolhimento, comodidade e dignidade nas cerimônias fúnebres, além de otimizar os serviços prestados pelas empresas funerárias e pelo próprio município. Sala das sessões,
3 de agosto de 2026, os vereadores Adriano Testa e Jairo Mesquiato. A indicação do vereador Adriano Testa e Jairo Mesquiato será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação. Indico ao senhor prefeito, na forma regimental, que interceda junto ao departamento competente para que seja realizada a poda de árvores existentes no ginásio municipal Vitória ao Ponte. Uma indicação do vereador Cristian Leandro Guimarães. Indicação do vereador Cristian Leandro Guimarães será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação. Indico ao senhor prefeito, na forma regimental, que interceda junto ao departamento competente para que seja realizada a troca de lâmpadas da iluminação pública existente na passarela localizada ao lado da rua Constantino Florini, na Vila Habitacional. Uma indicação do vereador Cristian Leandro Guimarães. Indicação do vereador Cristian Leandro Guimarães será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa, ouvindo do outro plenário, nos termos regimentais, moção de apelo ao excelentíssimo senhor Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que sejam adotadas as providências necessárias visando ao aumento das cotas mensais destinadas à realização de exames de colonoscopia na rede pública municipal, reduzindo o tempo de espera dos pacientes que aguardam pelo procedimento. Uma moção de apelo do vereador Claudecir Pascoal. Em discussão, moção de apelo do vereador Claudecir Pascoal, com a palavra o autor. Senhor presidente, nobres colegas, essa moção de apelo se faz necessária e urgente para que se resolva esse problema. Eu recebi de uma amiga e cliente esses dias um protocolo de pedido do exame da colonoscopia. E já faz mais ou menos um ano que ela fez o pedido. A colonoscopia é um exame muito importante para diagnosticar principalmente o câncer no intestino. E hoje em dia os índices eles aumentaram muito. Eu falei com o diretor do hospital esses dias também por telefone, o Zé Luiz, e ele me falou que o município paga 40 exames mensais para fazer. Então a fila acumulou muito. Está fila de um ano, precisava comprar, o município liberar mais cota de colonoscopia. Veio bastante recurso para a saúde aí, que alguns vereadores conseguiram. Eu poderia pegar uma parte desse dinheiro aí para comprar esse tipo de exame, que é muito importante fazer para ter o diagnóstico precoce aí, se caso a pessoa venha ter um câncer. Então peço ao senhor prefeito, ao secretário do Força. Eu não vi, desculpa. E eu fiz esse pedido porque também, além de receber pessoas reclamando que estão na fila, eu tive acesso a uma demanda por recurso quantitativo do Ciresp, das pessoas que estão nas filas aqui do nosso município. E tem 322 pessoas aguardando esse exame. Ou seja, 40 exames por mês, né? Então, a gente... E aí, mais a demanda que chega, eu acho que a gente precisava fazer um mutirão, né? Para sanar esse problema, porque a gente sabe o quanto esse exame é importante, principalmente para a prevenção. Muitas pessoas conseguem se anteceder, né, a um câncer por fazer esse exame, detectar algum problema, porque não é à toa que um médico pede um exame específico desse. Então, é muito importante para que a gente olhe para isso, principalmente, né, falando de saúde dos homens, que precisam se cuidar. Então é isso, presidente. Gostaria de retirar minha moção e deixo aqui o meu apoio. Muito obrigada. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, moção de apelo do vereador Claudecir Pascoal e será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa, ouvindo do outro plenário, nos termos regimentais, moção de apelo ao excelentíssimo senhor Manuel Fabiano Ferreira Filho, extensível à Secretaria Municipal de Saúde, para que sejam adotadas as providências necessárias, visando a ampliação das vagas destinadas ao atendimento odontológico de urgência nos prontos atendimentos em saúde, no PAS, especialmente para pacientes que procuram atendimento em razão de dor intensa. Uma moção de apelo do vereador Claudecir Pascoal.
Em discussão, moção de apelo do vereador Claudecir Pascoal. Não havendo manifestação, em votação. Também aprovada por unanimidade dos senhores vereadores e será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Moção de apelo. Apresentamos à mesa diretora, ouvido do outro plenário, a presente moção de apelo ao Poder Executivo Municipal, para que, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promova uma campanha permanente ou periódica para a prevenção e conscientização sobre a saúde do homem, ampliando o acesso a informações, aos exames preventivos e aos serviços de saúde disponíveis no município. Uma moção de apelo das vereadoras Poliana Caroline Quirino e Patrícia de Oliveira Barreto. Em discussão, a moção das vereadoras Patrícia e da vereadora Poliana. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores e será encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde e também ao senhor prefeito municipal. Nós temos aqui um documento da Fundeb, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Educação, o ofício número 12, tá? Para conhecimento de todos, /2026, tá? É um quadro resumido, tá? Do segundo trimestre aqui. À disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Também temos aqui uma resposta da AIRES para o senhor vereador Luiz Fregolente, tá bom? Está disponível também na casa. Uma resposta também da Artesp ao requerimento do senhor vereador Álvaro José Valdirioli, também disponível aqui na casa. E também temos aqui um convite da Fiesp. Lá em São Paulo vai haver um evento sobre reforma tributária dos municípios, tá? Vai ser realizado no dia 24 de agosto de 2026, é uma segunda-feira, tá? E tá aqui o convite também, vai ser disponibilizado. Também à disposição dos senhores vereadores. Esgotadas as matérias do expediente, passaremos para o uso da palavra. Não havendo vereador inscrito para o uso da palavra, passaremos para a ordem do dia, constando do seguinte. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 16/2026-L, de autoria do vereador Alexandre Batista de Oliveira, que dispõe sobre a divulgação do planejamento e cronograma dos serviços de limpeza urbana, capinação, manutenção da iluminação pública e conservação das vias públicas no âmbito do município e da outras providências. Em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 16/2026-L, de autoria do vereador Alexandre Batista de Oliveira. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 17/2026-L, de autoria da mesa diretora, que altera a lei número 3.467, de 28 de junho de 2022, que dispõe sobre a fixação da gratificação de funções conforme especifique e da outras providências. Em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Também aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 17/2026-L. Esgotadas a matéria da ordem do dia, passaremos para a explicação pessoal. Não havendo nenhum vereador inscrito para explicação pessoal, nada mais a tratar. Eu queria aqui, antes de encerrar a sessão, desejar aí boa sorte para nossa amiga vereadora Poliana Caroline Quirino, que vai enfrentar uma nova etapa aí na vida, na política. E sempre, quando é a primeira vez, as coisas são um pouco mais difíceis, mas saúde, sabedoria e coragem, né? A gente tem que enfrentar. Então, boa sorte. Marco a próxima sessão para a próxima segunda-feira, no horário regimental. Está encerrada